dia. Obrigado, professor. Olá a todos, eu me chamo Gabriel Mateus, eu sou fisioterapeuta com especialização em reabilitação neurofuncional e em pesquisa espacial e ambientes extremos. Sou pesquisador associado do Habitat Marte e diretor de pesquisa também do Geração de Marte. Eu, junto com alguns colegas, desenvolvemos esse trabalho sobre atuação fisioterapêutica e mindfulness no manejo da dor em astronautas e astronautas análogos. Então, junto comigo, quem participou desse trabalho foi a Natália Hasbun, né? Também é pesquisadora do Habitat Marte, junto com os colegas do Instituto Geração de Marte, a Ana Luísa Cordeiro, a Fiorella Villegas, o José Figueiredo e o Marco Mamoli. Então, a dor, ela é uma experiência sensorial desagradável, associada a ou semelhante a danos nos tecidos reais ou potenciais, né? Esse, essa definição é dada pela IASP, que é o Instituto Internacional de Estudo da Dor, e aí ela define, né, para caracterizar a dor, que a dor é sempre uma experiência pessoal influenciada em diferentes graus por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Dor e nocicepção são fenômenos diferentes, né? A dor não pode ser inferida unicamente de atividade de neurônios sensoriais. Isso quer dizer assim, para a gente sentir dor, a gente tem que ter uma percepção de que aquela agressão ao nosso corpo, ela nos faz mal, né? Tem um efeito psicológico disso. Muitos discutem se os animais sentem dor ou se sentem apenas o efeito nociceptivo, né? Se a gente for considerar, por exemplo, um cachorro, um gato, né, normalmente quando, né, eles têm histórico de maus tratos, eles tendem a ter uma resposta até comportamental diferente. Já se a gente pegar um animal como um inseto, né, e tentar matar, né, quando a gente tenta matar uma barata, não se sabe se aquele animal, por ter um sistema nervoso muito simples, ele só percebe a agressão ao corpo e não uma questão psicológica ali envolvida, né? Ela também é dada por meio de suas experiências de vida. Os indivíduos aprendem um conceito de dor, né? E um relato de uma pessoa sobre uma experiência dolorosa deve ser respeitado. Por exemplo, uma pessoa quebra a unha pode sentir que aquela dor é a pior dor do mundo, enquanto tem gente que não vai nem se importar com isso, né? Embora a dor geralmente desempenhe um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos no funcionamento e no bem-estar social e psicológico, né? A descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos. A incapacidade de se comunicar não invalida a possibilidade de um ser humano ou um animal não humano sentir dor. Como classificar a dor? A gente pode classificar por intensidade, né, que é justamente utilizado essa escala, chamada escala visual análoga, né, ou analógica, EVA. Quando eu comecei na saúde espacial, eu até confundi um pouco esse conceito com a atividade extraveicular. Pode ser por fisiopatologia, né? A nociceptiva, que é aquela que vem de alguma agressão ao nosso corpo, de algum machucado, alguma lesão. A neuropática, quando está associada às lesões do sistema nervoso central. A nociplástica, que é aquela quando a pessoa sente a dor por tanto tempo que aquela dor fica gravada até como uma forma de memória, né? Às vezes você não tem nenhum marcador, nenhum exame que justifique a pessoa estar sentindo aquela dor, mas aquela pessoa está afirmando que está sentindo dor. Isso é muito comum nos pacientes que têm fibromialgia, né? Ou a dor inflamatória, né? Quando você tem uma torção, um, toma uma pancada, algo mais direto. Ou por duração, né? Quando ela é aguda, que é ali na hora até 1 ou 2 meses, a depender da região ou do contexto ali da fisiopatologia, e crônica quando passa dos 3 meses sentindo a dor. E ela pode ser por localização. Normalmente ela é somática, que é essa dor musculoesquelética, né, que normalmente a gente tem, e a visceral quando é uma dor ali envolvendo órgãos e sistemas. A prevalência de dor em astronautas acontece entre 77 a 84% dos astronautas referem sentir dores musculoesqueléticas durante a missão. 54% destes astronautas que sentem dor referem após o retorno da Terra.
e 33% sentem dor até um ano após a missão. Isso falando de dores musculoesqueléticas, né? Além disso, 91% refere cefaleia justamente por causa da elevação dos fluidos corporais, né, na microgravidade, que vão se encontrar ali na cabeça e vai ter aquela sensação como se fosse uma enxaqueca ou uma sinusite. Então, essa dor se concentra principalmente na coluna, né, entre 50% a 77%. Isso acontece devido à fraqueza muscular, né, o alongamento que a microgravidade traz, né, nessa região. Os membros inferiores, quadril, joelho, tornozelos e pés, eles vão sentir muito mais no retorno, ali por volta de 20 a 30%. E os membros superiores, ali em torno de 10 a 20%, que está muito mais relacionado ali ao suporte de carga e sobreuso, né, durante as atividades extraveiculares, que às vezes demoram mais de 6 horas, né, um esforço repetitivo muito grande que os astronautas fazem ali, muitas vezes para consertar algum equipamento. Para a prevalência de astronautas análogos, né, não há dados robustos para astronautas análogos em habitantes simulados, porém os estudos de bed rest, né, que são aqueles estudos em que as pessoas ficam deitados por tempos prolongados para medir alguns efeitos, né, da microgravidade no corpo, encontra-se num valor em torno de 35 a 57%. E um estudo realizado na estação Lunares percebeu o aumento de tensão muscular nos músculos da face e mastigatórios, né? O que aumenta a tensão global dos músculos e pode ser um fator de risco para dor, principalmente dor aqui na região cervical ou na articulação temporomandibular, né? Daqui do rosto. Então, as principais causas são a redução do peso aparente, né? Essa redução do peso na microgravidade, ele faz com que os músculos se atrofiem, faz com que diminua a mineralização óssea. A posição neutra de microgravidade, né, aquela posição semelhante a uma posição semifetal ali gera um aumento de tensão nos músculos e ligamentos da coluna. Além do estresse articular e desidratação, né, pela posição do astronauta ficar muito tempo ali sem fazer movimentos muito grandes, muito bruscos, gera essa desidratação articular. O próprio fluid shift, né, que vai concentrar ali o sangue nas regiões mais superiores do corpo, então essa região mais baixa do corpo pode sofrer por não ter uma circulação bem definida. Além disso, a gente tem os fatores estressores, né, como falta de sono, falta de sono com alteração do ciclo sono-vigília, né, alta carga de trabalho, barulhos, né, iluminação sempre muito forte. Tudo isso pode estar contribuindo para os astronautas sentirem dor. Então, as técnicas fisioterapêuticas que podem ser utilizadas para os astronautas, nós temos a cinesioterapia, que é justamente o fortalecimento muscular, né? No caso, em microgravidade, a gente prioriza o uso de mecanismos hidráulicos ou de molas ou de faixas elásticas, né? Já que não podemos ter tanto, se a gente for levar halteres e barras, né, e anilhas, esses pesos serão anulados e aumenta muito mais o peso, né, de lançamento da missão. Nós temos a eletroestimulação em duas modalidades, o TENS e o FES. O TENS é uma eletroestimulação muito mais para gerar essa analgesia, né, muito mais para gerar essa redução da dor. E temos o FES também, que ela pode ser utilizada como uma forma de fortalecimento. O FES é uma eletroestimulação que gera contração muscular. Nós temos o ultrassom terapêutico, né, também, que ele gera um aumento de uma atividade celular através de ondas sonoras, né? E isso traz um reparo tecidual se houver alguma lesão, aumenta a circulação da região. Podemos usar também a crio e a termoterapia, né? A crio é quando você usa a temperatura no sentido de usar o frio para causar uma redução da dor, principalmente em lesões agudas, né? E a termoterapia que você utiliza através do calor, né, para ajudar ali a melhorar a circulação e um relaxamento muscular normalmente associado
a lesões mais crônicas. E temos também a fotobiomodulação, né, que é a utilização de laser terapêutico, que também vai gerar regeneração celular, né, recuperação celular, aumento de circulação na região, e o laser ele consegue ser bem pontual no local da lesão. Também pode ser utilizado com a luz de LED também, principalmente o LED vermelho. Ele ajuda bastante na recuperação de lesões. O, agora falando um pouco do Mindfulness, né? O Mindfulness é uma prática de atenção focada no momento presente para desenvolver maior consciência sobre pensamentos, sentimentos e sensações. O Mindfulness, ele modula a dor em múltiplos níveis do sistema nervoso, alterando tanto a percepção sensorial quanto a resposta emocional, né? Então a gente pode usar tanto para reduzir a sensação de dor, quanto para aquela dor não afetar tanto aquela pessoa. Ele reduz o estresse fisiológico, né, a tensão muscular e a reatividade autonômica, melhora sono, foco e coesão. A técnica tem sido usada em diversas missões análogas, ajudando na adaptação do ambiente isolado e confinado. E a NASA considera usar o Mindfulness como uma contramedida não farmacológica para o tratamento da dor em missões espaciais. E, em conclusão, né, as técnicas fisioterapêuticas quanto mindfulness são essenciais como contramedida para a redução dos sistemas de dor, seja em missões espaciais quanto análogas, bem como em ambientes confinados e isolados, trazendo maior bem-estar e segurança durante as atividades. E a gente ainda pode aplicar esse conhecimento para os trabalhadores, né, e populações que vivem em áreas isoladas, como trabalhadores de plataforma de petróleo, né? Pessoas que vivem em comunidades ribeirinhas. A saúde espacial abraça também este público. Obrigado.